Honraam Mikhael Ivanov. 20 de maio de 2022. Por Jean-Luc Ayon. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz por encontrá-los novamente, neste belo mês de maio. Permitam-me, antes de mais, de comungar com o coração de seu coração e que nos acolhamos, uns aos outros, no silêncio e na alegria de estarmos presentes juntos. Silêncio. Por isso, queridos amigos, hoje vamos, bem evidentemente, tentar acompanhar o que se desenrola sobre a cena de teatro desta terra. Claro que, mais uma vez, tudo depende do ponto de vista, que seja a nível de sua vida, que eu poderia qualificar de íntima, bem como a vida da humanidade, no seio da sociedade humana, se me é permitido dizê-lo. O que quero dizer com isto é que o ponto de vista que você tem condicionará a forma como viverá seus elementos íntimos e pessoais, mas também os eventos coletivos, diria eu, que estão à sua frente no palco do teatro da sociedade, diria mesmo, da humanidade como um todo. Qualquer ponto de vista que se limite agora apenas ao seu ponto de vista pessoal, ou seja, a sua história, as suas memórias, a sua incapacidade por enquanto, eu diria, de viver a verdade do real, irá conduzi-lo a cenários de resistência, nos diferentes setores de sua vida, mas também em relação aos acontecimentos coletivos que, como já deve ter percebido, começam a tornar-se cada vez mais catastróficos ou cômicos, mais uma vez, dependendo do ponto de vista de onde você olha. Se, por outro lado, você aceitar ver isto de um ponto de vista que já não é mais pessoal, nem mesmo geral, mas que é muito mais o do espectador ou do observador, como dizia o nosso querido Bedin, mas vai perceber que o seu ponto de vista mudará, sem qualquer esforço de vontade, e lhe permitirá constatar que esta cena de teatro é cada vez mais ridícula, tanto no que diz respeito a tudo o que se passa a nível coletivo da sociedade, como também ao que se passa, evidentemente, na sua vida íntima, como eu nomeei, pessoal, se pudermos dizer. Em resumo, a inteligência da luz de uma forma ainda mais iterativa, repetida, e intensiva do que o habitual, irá pressioná-lo a revelar-se, ou seja, a colocar-se na nudez do instante, de qualquer forma, na ausência de reclamação por parte da pessoa, seja a que nível for. Claro que, alguns de nós, já há vários anos, explicamos longamente os princípios de ágape, os princípios de aceitação, os princípios de ressonância e, claro, que já levaram alguns de vocês a experimentar, se me permitem dizer, o silêncio da graça. E é quando você constata que o cenário que se desenrola, tanto na sua história pessoal, como na história coletiva da humanidade ou da sociedade, já não lhe diz respeito. Isto não significa dizer que você o recusa, mas que, pelo contrário, houve realmente uma forma de passagem e transcendência. Este processo se abre hoje, diria eu, para um grande número de irmãos e irmãs, que podem não ter as bases, como devo dizê-lo, dentro do sutil, ou seja, o conhecimento, seja dos chakras, das portas, das estrelas, da energia, da consciência ou mesmo dos estados de consciência, como dizemos, diferentes ou modificados. Mas, cada irmão e cada irmã, hoje em dia, vai se encontrar de algum jeito sendo, e esta é uma expressão de que gosto, empurrado para a porta de saída do sonho e do mito da individualidade, ou da própria fraude da consciência. E lembre-se que é sempre esta vivência, desde o momento em que aceita que já não entende nada, que já não controla nada, que a inteligência da vida e a inteligência da luz assumem qualquer predisposição ou vontade pessoal ou individual.
Este é o princípio do estado de graça que temos desenvolvido desde há muitos anos. O estado de graça e a ação de graças que vem tomar o lugar na sua própria consciência e na sua vivência da lei de ação e reação. E você deve tentar imaginar, se você ainda não a vive, que enquanto você acreditar por um momento nesta sociedade, nesta humanidade, na sua forma, nas interações emocionais, familiares, profissionais, de qualquer natureza, então você ainda não está completamente disponível para viver a verdade. A verdade, é claro que você a conhece, nosso querido Bedi falou muito sobre ela, é feita sem você. Ela passa por você, mas não é você, em nenhum nível, nem do se ou do eu sou, nem da pessoa, nem de nenhuma consciência mesmo supraluminosa. E ela a que você descobre, como disse Bidin, o engano. E acredite bem que tudo o que você vive hoje em sua intimidade, seja em seu corpo, seja em sua carteira, seja com um ente querido, com uma criança, com um chefe, com a própria sociedade, tem apenas por objetivo fazer você entender que tudo isso é apenas um grande engano, um palco de teatro, como disse nosso querido Bedi. E ver o palco de teatro prova para você que você não é mais apenas o ator, aquele que está investido no que está acontecendo, mas que é algo, uma testemunha, um observador, um eu sou, um si, que está lá e que contempla, eu diria, cada vez mais com indiferença ou distância, o que o personagem está vivenciando, através deste mecanismo que se joga na intimidade de cada pessoa, mas também de uma forma muito mais coletiva já há alguns meses, mas com um estrondo que logo lhe aparecerá e que está em total conformidade com todas as profecias, todos os escritos e tudo o que os videntes puderam dizer em um determinado momento ou em outro. Mas você tem através disto, através deste cenário que está se tornando cada vez mais envolvente, talvez para alguns cada vez mais angustiante e para outros cada vez mais cômico, é preciso dizer, é este cenário que o levará a se estabilizar nesta morada da paz suprema, na junção da infinita presença e da última presença. Não há necessidade de desenvolver tudo o que temos desenvolvido ao longo dos anos, e eu mesmo durante as núpcias celestiais e depois, em relação à atividade dos elementos, dos cavaleiros, as revelações vibracionais e literais do Apocalipse de São João, que estão sendo vividas hoje. E claro, o propósito de tudo isso é fazer você entender, aceitar e viver, que você não é nada do que você possa acreditar, e que tudo o que você ainda possa ter como certeza, como conhecimento, deve ser pulverizado pela nudez do real. Bem certo que vocês não estão todos neste processo de aceitação, ou seja, estou traçando um panorama que corresponderia ao choque da humanidade, como Sri Aurobindo explicou em seu tempo, mas que este choque da humanidade, antes de ser coletivo e global, quer dizer concernente a toda a criação e não apenas a este sistema solar, está começando a ser vivido por irmãos e irmãs de uma forma cada vez mais evidente. Isto quer dizer que tudo que lhe é dado a viver, tudo que é dado a você ouvir, tudo que é dado a você entender em sua vida íntima, bem como na vida coletiva, social, o leva a perceber, queira você ou não hoje, a compreender que tudo isto é apenas uma vasta cena teatral de fato, e qualquer parte de uma imensa decepção. É claro que nem todos vocês podem colocar em palavras poéticas ou traduzir em palavras o que estão vivendo, mas em qualquer caso, o elemento central é este tipo de pivô do real, ou seja, a aceitação e a transcendência, que mostra que não há nada para ver, que mostra que vocês são anteriores à consciência e, sobretudo, anteriores a qualquer mundo e a qualquer forma. Não foram conceitos que tiveram que ser adotados, mas uma preparação que realizamos juntos durante anos que já permitiu, há quase 3 anos ou 2 anos, desmascarar a mentira planetária e a mentira cósmica. E tudo isso está sendo desmascarado, eu diria, para alguns infelizmente de uma maneira cada vez mais cruel e, para outros, de uma maneira francamente muito cômica.
E quando você chegar a este estado, que não é um estado de estupefação, mas um estado de preguiça, como Osho disse no sentido mais nobre, ou seja, de não querer agir, nem reagir ou de querer evitar ou confrontar algo, isso não faz mais sentido para você e tudo o que você tem que fazer é aceitá-lo. É claro que, para muitos de vocês, esta aceitação se traduziu em um certo número de inconvenientes, mas também de libertações, seja através do corpo, seja através da supressão de hábitos reacionários, comportamentais ou simplesmente cotidianos, ou mesmo de hábitos espirituais, durante esses meses e estes poucos anos. Bem certo que você, assim como nós, estamos nesta fase da revelação final da mentira planetária e cósmica e todos os dias provam a você, cada dia a manipulação que está ao seu redor, talvez ainda em alguns casos em você, e que explode. Nesse momento, você só pode rir e só pode entender que tudo isso não faz sentido, que tudo isso é contrário talvez até mesmo a tudo que você viveu ou experimentou em sua vida a nível interior, a nível espiritual, a nível dos desafios de sua vida. Tudo isso, hoje, lhe parecerá ou já lhe parece como algo que apenas passa e que não é absolutamente verdadeiro. A leveza, é claro, decorre disso. Isto não significa que não haja mais problemas, muito pelo contrário. Mas essa leveza o acompanha, mesmo quando há um problema, mesmo quando há dor, mesmo quando há drama. Porque mesmo que toque sua consciência e se manifeste neste corpo, em sua mente, em suas emoções, você pode perceber mais e mais claramente ou às vezes ainda confusamente, que isso não é verdadeiro. E que o que é verdadeiro não pode nascer, não pode ser sofrido e não pode corresponder a uma história de alma, karma, personalidade, situação afetiva ou social, familiar ou profissional. Quer dizer que você descobre, o que nós chamávamos há anos, esta liberdade interior. Esta liberdade interior não consiste, naturalmente, em fazer nada, mas na liberdade de ver as coisas como elas são e de vivê-las com inteligência, ou seja, sem querer dirigir ou decidir nada. E é este momento que chamamos há anos, o sacrifício, em algum lugar, que traz sua verdadeira ressurreição além da alma, além do espírito, é claro, além de todo conhecimento e além do eu sou. E lá, todos vocês estão, em algum lugar, através do que vivem íntima e coletivamente, no limiar desta descoberta. É claro que, como você sabe, não há data para procurar um evento preciso de qualquer tipo, seja a visibilidade de Nibiru, seja o terceiro conflito mundial, sejam as novas pandemias que foram inventadas para você, em algum lugar. No final das contas, isso já não importa mais. E você descobrirá que, quanto mais você deixar de lado, eu diria, suas últimas pretensões de querer controlar, de querer dirigir, de querer dominar até mesmo seu destino, que isso não faz mais sentido e que se você deixar de lado esses últimos elementos de reflexo de luta, de sobrevivência até, pode-se dizer, por que não, você descobrirá que nesse momento você é livre. Porque você está vivendo o real e você realmente transcendeu sua própria história, como a história que está acontecendo na superfície deste mundo. Isso não significa que você se retirou para dentro de uma caverna. Isso não significa que você não queira ver, mas que tudo está sendo visto de uma maneira cada vez mais clara e precisa. E para aqueles entre vocês que ainda têm a impressão de estarem numa visão obscura do ponto de vista, ou seja, que ainda estão lutando com problemas, quer sejam orgânicos, quer estejam em sua cabeça, quer estejam em sua família, em sua sociedade ou em seu país, eles só estão aí para permitir que vocês vejam que não tem nenhuma solução externa. Eu já falei sobre isto no mês passado. Mas durante este belo mês de maio e nas semanas que seguem, não vou esconder de você,
será cada vez mais fantástico, mas também dramático para o mundo da aparência e da ilusão. É a mesma peça, de acordo com o ponto de vista de onde você olha. É isso que lhe permite entender que, mesmo o ponto de vista no final e até mesmo o teatro, e até mesmo o palco, não são nada comparados com o que você é. Temos dito muitas vezes que o roteiro e o cenário foram escritos, se assim podemos dizer, no primeiro momento do primeiro sonho, ou seja, no instante inicial em que a luz se exteriorizou com, lembro a vocês, sua anomalia primária. Mas tudo isso hoje, se você quiser, o leva a constatar que todas essas noções vibratórias, todas essas noções energéticas, todas essas noções psicológicas de compreensão do si, de analisar o si ou de ultrapassar o si mesmo, não representam nada e sobretudo não têm um objetivo a conquistar, a defender ou a buscar em algum lugar. É realmente, como nós temos dito a você, o fim da busca. E quando você cessar toda a busca sobre si mesmo, sobre o amanhã, então nesse momento, você estará disponível para a imutabilidade do silêncio. Há anos você tem uma prova do que é ágape pela ressonância. Mas ágape, de onde ela vem? Ela se expressou através de uma forma, neste caso a sua. Foi expresso no éter do planeta, bem certo. Mas ainda era um particularismo. E o objetivo, é claro, de ágape é alcançar este silêncio, porque no silêncio há o instante presente. No silêncio, há, naturalmente, a aceitação. No silêncio, você vê claramente. No silêncio, os pensamentos vão embora e você entende que você não é nada do que pensa. No silêncio, se você está no metrô ou se está em seu jardim, se você está sofrendo ou se está sentado em uma cadeira de rodas, isso não faz diferença. E é porque é essencial que muitos, durante este mês de maio, os dias, semanas e meses que você ainda tem que passar, se manifestem cada vez mais precisamente, para cada um de vocês, mas também nos grupos sociais. Você pode ver que os maus rapazes, ou os fantoches como eram chamados nos velhos tempos, não sabem mais o que jogar com você, como comédia ou melodrama. E isto bem evidentemente, vai aumentar porque eles só sabem jogar, e é claro, jogar a favor deles próprios, o que tem sido chamado de predação, conquista e escravidão. E com você, durante este tempo, o que acontece? Bem, você vive o silêncio. É uma forma de indiferença, mas uma indiferença ampliada, ou seja, uma indiferença que o liberta, que o torna mais livre e mais leve, é claro, na disponibilidade para o instante presente. Todo o resto, sem nenhuma exceção, relativo a qualquer projeto pessoal, familiar ou de vida, mas também na sociedade e no país que você está, é destinado ao fracasso. Não para puni-lo, mas para permitir que você seja livre. Você o aceitará e o viverá, se tiver que vivê-lo. É claro que este não é o caminho de todos os irmãos e irmãs. Alguns irmãos e irmãs se encontram liberados de si mesmos, sem ter pedido nada, sem ter procurado nada. Eles vivem o silêncio. Eles entenderam que este mundo é apenas fictício, é apenas aparência, é apenas uma ilusão da forma e ilusão da consciência, mesmo que eles não possam colocar isso em palavras. E mesmo aqueles que escreveram seu próprio roteiro para se encontrar no real e na nudez do real, podem talvez ainda ter provas para passar em qualquer nível. Mas mesmo estas provas não são mais resistências ou atos de vontade de curar ou de resolver qualquer coisa. É justamente o evento nele próprio, seja ele qual for, seja qual for sua dor, que mostra que você não é nada dessa dor. Portanto, não se trata de fugir da dor. Não se trata de não lidar com isso em nenhum nível.
Mas quando você vê um irmão ou irmã que talvez esteja passando por dificuldades, que não tem o ponto de vista do último, do real e da nudez, compreenda bem e perceba bem que o que ele ou ela está passando tem a mesma finalidade que para você, sejam quais forem as aparências, seja qual for o sofrimento. E sei que hoje, seja em casais, entre irmãos e irmãs, em famílias, em empregos, em sociedades, ou você está envolvido e sofre, ou você está nesta indiferença divina da qual Bidi falou e então, você só pode ver que tudo se resolve sozinho. Mas desde que você não tenha deixado ir, eu diria, não os hábitos desta vez, mas as pretensões finais de querer dirigir qualquer coisa, o que você vai viver lhe levará naturalmente, quaisquer que sejam suas dúvidas, à simplicidade do instante presente e da aceitação. Portanto, eu diria que quanto mais os cenários de suas vidas íntimas, como também, é claro, nunca o escondi de vocês, já há algum tempo, a nível dos acontecimentos da cena teatral humana, geofísica e cósmica, e também da guerra, são realmente a realidade, ilusória certamente, mas que vocês terão que passar, para uns com a sensação de ter que enfrentar e para outros com, efetivamente, uma explosão de risos. Mas isso não importa, porque o propósito por trás de tudo é exatamente o mesmo. É o grande silêncio. Bem certo que isso é o evento coletivo, qualquer que seja a forma que ele assuma. E, claro, podemos assegurar-lhes hoje que a maioria dos eventos da revelação final, ou seja, a mentira planetária, a mentira cósmica e o despedaçamento dos céus e da terra, estão de fato em curso de manifestação neste ano chamado 2022. E que este é, naturalmente, o momento dos maiores desafios para você, intimamente, em relação às suas últimas incertezas, mas também em relação às certezas, mas também em sua família, em seu país, em sua cidade, em sua região, onde você está. É exatamente nesta cena do teatro que você vai perceber, para muitos, que não faz mais sentido. E que tudo o que lhe havia sido vendido, como o Bidi lhe havia dito, a nível do que se chama consciência, o si, o conhecimento, os diferentes mundos, os diferentes universos, as diferentes hierarquias angélicas e outros, foram apenas passatempos que, de certa forma, só o acompanharam para viver o fim do roteiro. E já lhe dissemos isto em muitas ocasiões. Mas por eu insistir hoje, vocês verão que isto se tornará mais agudo. Portanto, não se preocupe, porque você vai ter períodos em que vai sentir uma grande alegria por algo muito simples. E outras vezes, quando você se sentirá, eu diria, invadido por emoções extremamente poderosas para eventos tão insignificantes quanto terríveis. E também, se você tem o hábito de ser este espectador, esta testemunha, este observador, você verá facilmente que, mesmo uma bomba atômica que explode não muito longe de sua casa, não pode chegar até você, porque é a estrita verdade, que nenhuma bala pode matar o que você é, que nenhuma vacina ou campo de concentração pode matar ou extinguir o que você é. Mas, pelo contrário, para acordá-lo permanentemente. Portanto, sim, o que está se desdobrando é uma bênção e será, espero, para que o número sempre crescente de irmãos e irmãs vivam esta bênção. E não o pesadelo, porque de fato o palco é um pesadelo. Muitos de vocês notaram isso, mas lembrem-se que a solução vem precisamente do que viram, do que observaram, do que passaram, do que entenderam, até o momento em que aceitam que não entendem mais nada, porque na nudez do silêncio e da realidade de quem vocês são, não há mais necessidade de explicação. E quando você vive isso, é claro, você vive sua vida. Como eu disse, você está lidando com o que tem que lidar, mas de uma forma cada vez mais lúcida.
Você está, eu diria, cada vez menos sujeito à ilusão, e cada vez menos sujeito a ser levado por essas emoções, por esses pensamentos. Porque você estabiliza, não mais nas ressonâncias espaciais interdimensionais de ágape, mas se estabiliza no silêncio, ou seja, onde, aparentemente não há nada, e ainda assim você é tudo. E isto, para muitos irmãos e irmãs em todas as idades, não é prerrogativa dos pesquisadores ou daqueles que vivem as vibrações. Pode intervir em uma criança muito jovem, bem como em um homem muito velho, de uma forma que será cada vez mais improvisada e brutal. Portanto, o que eu quero lhe dizer é que tudo o que você está passando e que hoje pode parecer difícil, ou mesmo extremamente difícil, ou mesmo extremamente intransponível, só existe para lhe fazer viver que você não é nenhuma dessas coisas. E, é claro, quanto mais você se solta, mais você recebe. E quanto mais você se solta de sua inteligência, mais a inteligência da vida, do amor, da luz, se manifesta a você, naturalmente através dos mecanismos de sincronicidade, através dos mecanismos de fluidez da unidade, através dos mecanismos onde tudo parece evidente para você, mesmo que você não entenda nada, porque você não procura mais entender. Você está vivo e, como temos dito durante anos, tornaram-se a vida. Isto não significa que tudo seja cor-de-rosa, que você ainda tem sua humanidade. Portanto, como todos quando estamos na carne, nossas falhas, nossas feridas, nossos mal-entendidos, nossas limitações. Mas nenhuma dessas feridas, nenhuma dessas limitações, nenhum desses mal-entendidos podem desviar você, pelo contrário, de quem você é. Porque é precisamente isto que o leva ao real, quer queiramos ou não, quer você o aceite ou não, quer você o veja ou não, não muda nada. Porque, como foi dito há muitos anos pelo arcanjo Anael ou pela fonte, ou ainda em Novada, a liberdade é vivida, ela não pode ser explicada. Não é um conceito, não é uma aquisição, nem mesmo um entendimento, é muito mais do que isso e é exatamente o que somos, além do ser, como diria Bidi, e além do não ser, de Parabrahman ou do absoluto. Isso significa que nos próximos dias, nas próximas semanas, e já disse o suficiente nos meses anteriores, as coisas irão cada vez mais rápidas, assumirão um aspecto cada vez mais catastrófico, um aspecto cada vez mais cômico, um aspecto cada vez mais irreal, ou seja, ao contrário do próprio sonho de criação. Mas tudo isso, sem exceção, o leva inexoravelmente a lembrar quem você é. Você não precisa se preocupar, não precisa deixar que os medos de qualquer tipo se instalem. Se você assistir às notícias e elas o incomodarem, então não assista mais. Se você tem problemas para resolver, dentro de você, em sua vida íntima, então reserve um tempo para estar lá silenciosamente, não para pedir nada, nem mesmo soluções, mas sim para deixar ser o que é. E você notará em sua vida íntima, sua vida pessoal, que as coisas mudam. E é o mesmo para os eventos coletivos que lhe dizem respeito, quer você os tenha solicitado ou não. E quando digo coletivo, quero dizer o planeta inteiro, quaisquer que sejam os eventos. Se são de natureza humana, de natureza nuclear, se são de natureza chamada extraterrestre, se são de natureza cósmica, se estão ligados ao Sol, se estão ligados à própria Terra, não faz diferença. Porque tudo isso vai abalar e depois literalmente liquidar as estruturas da ilusão ainda presentes nos recessos da consciência, mas também diria na própria organização da sociedade humana em todos os níveis e em todos os graus desta organização. E assim, é este tremor, este aparente caos, que é inescapável e que se aproxima de todos nós a uma velocidade muito alta agora, o que simplesmente nos mostra que só há amor, que só há silêncio, e que na verdade esta é nossa substância, nossa essência, e que nada pode afetar, naturalmente, como dizia Bidi, aquilo que nunca nasceu e que nunca morrerá.
mesmo que você ainda duvide, que ainda procure provas ou que ainda esteja extremamente distante deste ponto de vista, esta é a realidade para cada um, do que ocorre dentro do que acontece. Portanto, não procure o tipo de evento, íntimo ou coletivo, isso não importa. Qualquer evento, seja ele qual for hoje, tem apenas este objetivo final da inteligência da vida e da luz, para fazer você descobrir que você também é vida, luz e amor, mas que você está bem antes de tudo isso. E este mecanismo é muito mais que resiliência, é muito mais que transcendência ou transmutação, é a evidência que emerge, é o momento, como dissemos, em que você se lembra, sem esforço, sem imagem, sem justificação. Nesse momento, é claro que sua vida pessoal vai mudar. Ela vai mudar por si só, você não precisa de intenção, não precisa de direção, porque é a intenção e a direção da inteligência da vida e da luz que o conduz. E quando você tiver experimentado esta consciência, além de toda a consciência, quando você tiver experimentado este estado de ser, que não está mais no domínio do ser ou do si, ou da forma, é que você a entenderá, e que ela se estabelecerá com mais e mais certeza naquilo que você é, enquanto, ao mesmo tempo, e aqui estou falando a nível de sua intimidade, todos os elementos estruturais de suas vidas vão se despedaçar. Porque a liberdade do real não tolera nenhum obstáculo, nenhum compromisso, e você viverá isto em todas as situações possíveis. E não será um choque, será um verdadeiro sentimento de liberdade e pureza que não pode ser comparado a nada. Ou seja, a inteligência da vida e o cenário da peça final o conduzirão, inexoravelmente, ao sofrimento ou ao riso. Mais uma vez não importa, porque você não é nem riso nem sofrimento, você é anterior a isso, você é o silêncio. E você é, claro, como foi dito pela fonte, você também é a fonte, você é um Raam Mikhail Ivanov, assim como Bedin, mas também como Yaldabaoth. Tudo isso é o mesmo cenário, e tudo isso é você, sem nenhuma exceção ou limitação. E quando você entende isso, então você vê que é, ao mesmo tempo, a alma amada, o inimigo declarado, aquele que o fez sofrer, e que você é ao mesmo tempo progenitor, ao mesmo tempo pai e a mãe, ao mesmo tempo aquele que traiu, ao mesmo tempo aquele que se perjurou, mas também aquele que salvou vidas. Tudo isso lhe parecerá, no mínimo, uma imensa futilidade, e eu lhe asseguro, é nas semanas, o mês de maio ainda não terminou, mas nas semanas que nos conduzirão ao solstício de verão de 21 de junho, que é, como acontece, há apenas um mês, creio, e que o levará a experimentar grandes perturbações. Não posso chamá-los de traumatismos, porque esse seria o ponto de vista da pessoa. Mas essas perturbações em sua maneira de ver e experimentar as coisas, mas também em seu relacionamento com o mundo em todos os seus aspectos, serão transformadas e conduzirão de forma coletiva, mesmo que não seja geral, a um maior sentimento real de liberdade, a um maior sentimento real de estar fora, mesmo estando presente, de todo esse circo e de tudo o que lhe aconteceu até hoje em sua vida, em seu corpo. Nesse momento, o ponto de vista não é mais limitado por um personagem, não é mais limitado pela criação. É o ponto de vista que engloba todos os pontos de vista, porque não precisa mais ver ou viver uma particularidade. E aí efetivamente você alcança, mesmo enquanto continua suas atividades, não se trata de meditar, de rezar, as atividades que você tem que realizar em sua vida atual. Então, nesse momento, você começa a viver cada vez mais intensamente o que foi chamado de Shanti Nilaya, a morada da paz suprema.
Pouco importam as percepções das coroas, dos chakras, das estrelas, pouco importam as experiências vibratórias, pouco importa o calor, a onda da vida, os diferentes sons nos ouvidos e todas as modificações que possam estar ocorrendo neste momento. Tudo isso lhe parece como simples elementos que estão aí porque devem ocorrer, mas que, de nenhuma maneira, dizem respeito ao que você realmente é. Através da dinâmica dos eventos de sua vida, através das cenas que os fantoches jogam para você no confronto final, na última batalha, tudo isso é uma encenação e é apenas uma encenação. É um cenário que está sendo cumprido, é algo que você já vivenciou porque o tempo não existe. É o momento, como disse Paami, em que o último sonho, o que seria, o que foi nomeado por Bernard de Montreal a última raça raiz, a raça azul, nada mais é do que o retorno à raiz do primeiro sonho, e assim a integração do tempo zero ao alfa e ao ômega. O universo se desdobrou, a criação se desdobrou nos universos e nos multiversos. O resultado é o que está acontecendo na Terra, este drama cósmico da oposição entre o bem e o mal, entre os administradores dos mundos e as mães geneticistas, que cada um de nós carregou, apoiou e acompanhou por anos, está agora encontrando sua solução. Tudo sempre foi perfeito, foi apenas um sonho, foi apenas um pesadelo, foi apenas algo que deu a ilusão de tempo, a ilusão de espaço, a ilusão dos mundos, a ilusão da criação, e vocês estão hoje, todos vocês, o que quer que digam sobre isso a um nível das almas humanas, à beira de vivê-lo, se ainda não tiverem feito, não importa quais sejam os meios, mais uma vez. Eu diria que não importa a alegria ou o sofrimento, porque eles o levam ao silêncio da verdade. E vocês não precisam estar em silêncio, mesmo que percebam que muitos de vocês hoje aspiram a mais e mais simplicidade, e mais silêncio, como uma espécie de retirada desta agitação mórbida do jogo da aparência, ou do jogo do ego, ou do jogo da evolução, ou ainda do jogo dos maus rapazes ou dos deuses, ou todos esses deuses que não passam de invenções, porque vocês são todos esses deuses, mas vocês são, acima de tudo, anteriores a qualquer deus. Aí está o que se joga, isto está além das aparências e além dos gritos, além da agitação externa. Tudo isso é como o pesadelo que, no meio da noite, é tão horrível, ou inversamente, tão forte, que também pode ser do outro lado, um êxtase em um sonho, não sei, de uma relação sexual incrível ou uma fusão com o sol ou com qualquer coisa. Mas ambos os lados o levam à liberdade. A liberdade não precisa de palavras ou discursos, você sabe disso. Nenhuma palavra pode traduzi-la, mas este é um momento em que você não é mais enganado por nenhum pensamento, nenhum cenário, nenhum afeto, nenhuma forma, nem sua, nem de seu pai, nem de seu amor, nem de seu filho. Você terminou a separação ou o mito da separação ou, como nosso querido Bedi costumava dizer, o mito da individualidade. É claro que nesse momento sua vida humana continua, mas você conhece a verdade e sabe que a viverá mesmo que passe por algo muito difícil. E que este algo muito difícil, ou muito alegre, tenha apenas a vocação de estabilizá-lo realmente e concretamente no acolhimento, na aceitação, e especialmente no silêncio. Porque a verdade, ao nível de hoje, se posso dizer, porque não é um nível, mas a nível da totalidade do real, ela é acessível. Não há mais espaço para palavras, não há mais espaço para vibrações, não há mais espaço para visões, como muitos disseram, há apenas espaço para o que está dentro do instante presente, como disse Anael, e Kinuk, aqui e agora, porque não há outro lugar senão o aqui e agora, e tudo está resolvido para cada um de vocês neste aqui e agora. Se você não vê isso ainda, se parecer horrivelmente oposto a isso, bem, você está muito próximo. Porque este é um momento em que você se rende.
Este é um momento em que você aceita, através das circunstâncias de seu corpo, sua vida social, mas também na cena coletiva. Este é um momento em que você sabe que tudo isso não significa nada e que a única coisa que ainda significa algo é o real e o silêncio que você é. Então, bem certo, haverá momentos ágape, apesar do caos do mundo, momentos de silêncio, apesar do barulho do mundo, apesar de coisas que mesmo no meu tempo, eu poderia ter descrito como horríveis, porque de fato vocês sabem que para muitos que suspeitam disso, o que está acontecendo neste momento é o maior genocídio da história da criação. Mas genocídio, no final, o que mais é senão a libertação da alma, uma vez que a alma é destruída? O que mais é senão acabar em uma explosão solar? O que mais é, senão acabar queimado pela radiação do flash galáctico? A finalidade é exatamente a mesma. E somente o ego, somente a consciência ainda pode, como já expliquei a vocês, encontrar um evento bonito ou um evento horrível. Mas não é nenhum nem outro. Eles são apenas os meios, e mesmo que esses meios lhe pareçam injustos, e pareçam terríveis, e pareçam anti-vida, pergunte-se o que é a verdadeira vida. A verdadeira vida não tem nada a ver com a forma, não tem nada a ver com os mundos e nem com as dimensões, e isso já foi vivido por muitos de vocês. Bidi explicou longamente durante os anos de transmissões, de vibrações, da subida da onda de vida, da ativação da lemniscata sagrada, das portas, das estrelas, dos chakras, dos novos corpos, da supraconsciência, mas tudo isso é apenas aparência, mas tinha de ter, em alguma parte, uma forma de coerência na história, e isso nós explicamos longamente. Mas hoje para cada um de nós é o fim do sonho, da história, do mito da criação, é a adesão à verdade. Não é nenhuma ascensão, nenhuma descida, nenhuma ascensão vibratória. É o tempo zero, é o instante do silêncio, é o momento em que o Cristo se revela na totalidade, o princípio crístico, o ponto zero do equilíbrio entre o positivo e o negativo. É o duplo touro do coração, é Shantinilaya, é o que Mananda Moe explicou a você por muitas horas, me parece. E você está agora na última resistência dos mundos da forma e do hábito, e evidentemente no quadro que será vivido, e que se encontra, eu diria, em todas as religiões antigas, mas também em muitos profetas que não eram profetas da desgraça, mas que simplesmente chamavam sua atenção para o que iria acontecer, mas além de todos os sonhos daqueles que se veem em uma nova terra, sob novos céus ou em uma nova dimensão. É acima de tudo o fim do sonho e o fim da ilusão de tempo, espaço e separação. Lembre-se que nos próximos dias, nas próximas semanas, certamente intervirei logo após o solstício de verão, porque muitas coisas serão transformadas até lá, pela ação das sociedades humanas que ainda brincam de soldadinhos e de guerra, pensando que há algo para conquistar e derrotar o mal ou para derrotar não sei o que. Quando na verdade você não tem nada a conquistar. Mas é assim que o jogo é e você vai entender cada vez mais profundamente. Você o entenderá porque o viverá. Você o entenderá porque isso o afetará. Vocês o entenderão porque não terão outra solução senão entrar na parte mais íntima de vocês mesmos, ou seja, a parte mais íntima do coração, em silêncio, porque não há necessidade de palavras, e porque querer vomitar do que é visto e compreendido, ou querer olhar novamente, só está destinado a saturá-lo e enojá-lo com tudo o que não é o que está no coração do seu coração. Porque nada é mais importante. E cada evento, cada dia que passará de agora em diante, os conduzirá cada vez mais seguramente para este buraco da agulha, para este ponto de passagem que tinha sido ilustrado na época, lembro-vos, pela reversão da consciência da alma para o espírito.
ou seja, a passagem da porta estreita, a do nascimento do Cristo, e sobretudo do nascimento da verdade, por intermédio do que se chamou na época de o chakra do Verbo Criador, a nível do 11º corpo, mas também da comunicação com o divino. Tudo isso foram argumentos para vibrar, para integrar, hoje o que você integrou. O que você ainda pode ter que integrar é que, depois disso, por trás de tudo isso, existe apenas a verdade, e a verdade é sem palavras, e é o silêncio. É esse amor indescritível que mesmo uma ressonância ágape não pode mais se manifestar. É a evidência do silêncio, é a evidência do que está acontecendo com este sistema solar, e com toda a criação que se precipita de alguma forma a nível da Terra. Se é a seta de Sagitário que agora, como você sabe, está sendo anunciada em sua mídia. Se é a visibilidade do complexo Nibiru e das estrelas mortas. Se são as bombas nucleares, se são as dificuldades, se é a descoberta de um amor em sua vida, não importa, o jogo final é o mesmo. E é quando você aceita isto que descobre que nas opressões atuais, talvez de sua vida, de sua idade ou simplesmente da sociedade, que você é livre. É esta revolução silenciosa que a inteligência da luz, neste belo mês de maio, até o solstício de verão o levará, em todos os níveis de suas vidas, mas também em todos os setores da vida e em todos os setores do relacionamento, interação e comunicação humana. Portanto, você não tem que fazer nada, só tem que aceitar o que é, novamente. Aceitar que você não pode fazer nada lhe devolve o poder absoluto, muito mais importante do que se você pode ou não fazer. O poder de ser você mesmo, além do ser além da forma. Então eu voltarei em junho, mas é claro que vocês notaram desde o início deste ano, os novos elementos, se me permitem dizê-lo, são talvez este sentimento de iminência, de algo iminente, de algo imediato, de algo que está aí, ainda invisível, mas que está ao alcance dos olhos, ao alcance do coração, ao alcance do espírito. Você pode ver que as circunstâncias de suas vidas, cada uma de uma maneira diferente, o estão levando a viver isto, mesmo que pareça extremamente distante para você, estes são apenas preparativos para se encontrar. Portanto, é claro que você também notará que diante do cenário que é reproduzido em suas várias telas, vocês são cada vez mais numerosos, nas próximas semanas, para se afastarem de todas estas imagens e de todo este cenário de desastre. Porque você vai se afastar disso, para aqueles que ainda são muito atraídos, seduzidos eu diria pela notícia. Porque você terá adquirido a certeza de que nada pode abalar, nem mesmo seus pensamentos e nem mesmo suas emoções, e esta certeza é simplesmente que você chegou ao final de algo que nunca começou. Não posso lhe dizer melhor. Então era isto que eu tinha que dizer a vocês, o que no final, em qualquer caso, durante minha intervenção desta noite, é mais uma vez, eu diria talvez uma repetição, mas é algo que será, e tenho deixado que vocês ouçam de maneiras diferentes, cada vez mais percussivo, cada vez mais perturbador talvez, cada vez mais desestabilizador, mas logo atrás, há um ajuste de estabilidade, e que vocês se darão conta. E você também notará, mas isto não depende de nenhuma vontade própria, que estará cada vez mais relutante em deixar o instante presente. Isso vai durar mais, porque você vive o instante presente de tal forma que, por exemplo, se alguém tenta tirá-lo do instante presente falando com você sobre algo que acontecerá amanhã, ou que gostaria de planejar algo que ainda não aconteceu, isso parece confundi-lo, e é confuso mesmo porque no instante presente tudo acontece por si só, até mesmo os compromissos, mesmo o que está programado não é mais programado por você, mas pela inteligência da luz. E que, se você estiver atento, ou seja, em qualquer caso, não terá outra escolha senão refugiar-se na testemunha, no observador, para escapar do sofrimento do ator, seja ele qual for.
E assim é neste momento que você está em liberdade, é neste momento que você está no real ou na verdade, ou na nudez, chame como você quiser. Mas é aí que você se descobre, é aí que está a paz indescritível, e quando você vive esta paz indescritível, mesmo que seja num instante, você sabe que ela é verdadeira, como ágape. Você sabe que não poderia ser de outra forma. E nesse momento, há algo que surgirá em você, talvez não tranquilidade, talvez não o levantamento de todos os medos ou preocupações legítimas, mas realmente um sentimento de irrealidade do ator. É algo que pode ser muito sutil ou muito violento, mas significa que em algum momento, se você ainda não o fez, não será mais enganado por seu personagem, seu papel, sua função, sua idade ou seus afetos. Você os verá pelo que eles são. Não se trata de negá-las, não se trata mais uma vez de isolar-se de tudo isso, mas você vai ver pelo que é. E lá também traz grande paz, e lá também reforça naturalmente o estado de silêncio, de aceitação e, como dissemos, de acolhimento. É claro que, desde o início deste ano, eu tenho informado a vocês que as manifestações, sejam elas sutis, invisíveis, médicas, relacionadas ao clima, aos grupos sociais, ao cosmos, aos planetas, aparecerão de uma forma cada vez mais evidente. E tudo isso terá impacto em seu sentimento de estabilidade dentro da matriz, dentro do irreal. Esta desestabilização visa fazer com que vocês encontrem o verdadeiro centro de vocês mesmos, não para desestabilizá-los, mas realmente para acabar com a adesão de acreditar-se uma pessoa, ou de acreditar ser uma consciência que deve evoluir ou que precisa se livrar de algo. O momento que já estamos vivendo desde o final da anomalia primária, lembro que é agora o 4º ano, tudo isso foi um cumprimento do cenário da própria luz, um cumprimento de alfa e de ômega, mas também o retorno ao instante inicial que não é nada mais que o instante final. Porque todos os outros momentos se desdobraram no mesmo instante, assim como todas as dimensões, já que o tempo é uma invenção, como o espaço. Nem tempo nem espaço, e ainda assim a totalidade é tempo e espaço. Mas neste estado de silêncio, você não precisa mais, como eu posso estar fazendo, de um conceito ou de uma explicação. Porque o silêncio será cada vez mais autossuficiente, e neste estado de silêncio e aceitação, seu brilho de verdade, seu brilho de paz e da pura luz adamantina, se revelará e se espalhará ao seu redor. Já tivemos a oportunidade de falar sobre esta difusão do coração quando você está nele. Não precisa de palavras. É algo que, como sempre dissemos, é altamente contagiante, e também que há muitos irmãos e irmãs que estão se abrindo, mas também irmãos e irmãs que ainda estão no cenário de rasgar ilusões através do sofrimento, e que acabam com a mesma liberdade. Liberdade de seu personagem, liberdade de consciência, liberdade do espetáculo do palco em que você está inserido. E lembre-se que isto é sempre acompanhado por uma maior simplicidade, uma maior humildade, sobretudo, uma maior certeza interior, quaisquer que sejam as incertezas de sua vida pessoal, ou as incertezas deste mundo em si. É assim, pouco a pouco, ou brutalmente, e a cada dia, a partir de agora, você está cada vez mais lúcido, sobre o espetáculo mundial, bem certo. E não vou falar mais sobre os fantoches com o bando de vírus que eles inventam para vocês, um após o outro. Não estou falando da ilusão da sociedade, porque a matriz é a sociedade. Não apenas em suas telas, não apenas as imagens como o irmão K. Krishnamurti disse em 2012, mas toda a sociedade é a matriz. E, é claro, cabe a cada um de vocês talvez ainda lidar, ou se me é permitido dizê-lo, aceitar esta matriz, sabendo que vocês não fazem mais parte dela. Porque quando você vive o real, de forma alguma, você pode participar da manutenção desta matriz. E hoje, isto pode estar muito longe.
Até agora, sempre lhe dissemos que você estava onde estava, mas hoje, se você está onde está e não precisa mais estar aí, a inteligência da luz fará tudo para quebrar isso. Se você chama isso de destino, infortúnio ou sorte, não muda a realidade do que está acontecendo em muitos de vocês hoje. Ou seja, mudanças extremamente rápidas que levam você além da compreensão de coisas e eventos de natureza repentina, não quero dizer brutais, mas repentinos, inesperados, e você notará isso em muitos setores em sua vida pessoal, mas também na própria matriz. Durante anos temos dito que havia falhas, entre aspas, na matriz, esses rasgos no espaço e no tempo. Estes estão se tornando cada vez mais aparentes para você. Quando lhe dissemos que era uma cena de teatro ou um filme, ou um videogame, é exatamente isso, não há nada de sério nisso. A única coisa séria é o silêncio, e a vida hoje até o solstício de verão deste ano, vai sacudir literalmente suas bases de vida em todos os níveis. E eu lhes asseguro que, qualquer que seja a surpresa, qualquer que seja o julgamento que se possa ter como algo não agradável ou muito difícil de se viver, existe a verdade. Tudo depende de você. Você sabe muito bem que tudo está acontecendo neste momento. Sempre dissemos que o aparente avanço ou recuo de Nibiru e das estrelas mortas era uma função da resistência encontrada pela nosfera de toda a humanidade, e de toda a consciência de Gaia. Hoje, não há mais nenhum recuo possível, ou seja, em nenhum momento Nibiru pode dar a impressão de que está se retirando. É uma marcha direta em frente, e que vai, é claro que vocês sabem, falamos muito sobre isso, em direção a um conjunto de eventos cósmicos, planetários, sociais e humanos, e que também diz respeito, bem certo, a toda a criação. E você está nesse momento. E você está no meio disso, e nós estamos lá com você. Portanto, terminarei minha intervenção com as mesmas palavras, simplesmente para buscar, se é que se pode dizer, o silêncio. Mas não procure por ele entrando em reclusão. Este silêncio está dentro de você. Tudo o que você tem que fazer é voltar ao seu interior, sem pedir nada. Ao voltar ao seu interior, você já aceita o que está fora, sem fazer nenhuma pergunta. E ao aceitar, há a aceitação, e aí há a graça do real, a memória de quem você é. Portanto, o que quer que aconteça com você, ou o que quer que não aconteça com você, a melhor postura hoje é a humildade, a simplicidade, a maneira de ser da infância, como costumávamos dizer, a aceitação. E tudo isso em silêncio. E a alegria desse momento é essa alegria sem objeto e sem sujeito, ou seja, sem pessoa, ganhará o conjunto da manifestação de sua vida. E lembre-se que, quando há um evento que pode parecer difícil para você em qualquer nível, há sempre atrás dele, de forma figurativa, mais um passo que é escalado, até você entender que você não tem nada para escalar e que tudo já está perfeito. Este não é um pensamento, este é o cenário pelo qual muitos de vocês passarão durante estas 4 semanas, para se prepararem o melhor possível para o resto do espetáculo. Como dizem, o show cósmico, o show planetário e o show, é claro, dos maus rapazes ou dos fantoches, que lhe parecerão cada vez mais sórdidos, mas também, de alguma forma, cada vez mais bem-humorados por serem tão sórdido. Os dois se juntam em algum momento, e você entenderá o motivo. Naquele momento, um evento que acontece não pode mais ser qualificado por sua boca como bom ou mal, certo ou errado. É simplesmente o que é, e o que é apenas passageiro. Isto não é um jogo de palavras, é a realidade do que seu ser vive ou viverá. Portanto, não se envolva no espetáculo da sociedade, nem em eventos planetários ou cósmicos. Eles estão aí, é uma certeza.
Há muitos meses eu venho dizendo que eles assumirão um aspecto cada vez mais apocalíptico, mas também, para você, um aspecto cada vez mais real em termos da memória de quem você é. Os dois andam juntos, e não por nada, porque essa é a inteligência suprema. Sempre lhe dissemos que a sombra trabalha para a luz, que os arcontes, os maus rapazes trabalham para o seu despertar, mas também para o deles. É tudo uma grande brincadeira e à medida que as semanas passam, nós, os anciões e as estrelas, de onde estamos, também estamos vivendo da mesma forma. Não é mais um momento para casamentos, sejam eles quais forem, celestiais, cósmicos, planetários, humanos, é muito mais que isso. Eu diria, e esta palavra se tornará evidente para vocês dentro de algumas semanas, uma grande reconciliação. Esta reconciliação, naturalmente, não é com o mundo, não é com o marido, a criança ou um membro da família, é a reconciliação com vocês mesmos. Era isto que eu tinha a dizer, queridos amigos, queridos irmãos, queridas irmãs. Portanto, acho que terei, como disse, a oportunidade de voltar logo após o solstício de verão, e certamente, se o calendário nos der a oportunidade durante as férias de verão, de intervir de forma talvez mais direcionada, com perguntas e respostas, no momento das férias de verão. Mas veremos depois de 21 de junho. Permitam-me transmitir-lhes todas as minhas bênçãos, todo o meu amor, e lhes digo, até breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Marina Marino.